Olá, pessoal. Espero que vocês todos estejam muito bem. A nossa aula hoje de língua portuguesa vai falar sobre oração, período, frase, as diferenças entre esses conteúdos. Porque tem muita gente que ainda tem dúvida e um dos conceitos principais do segundo ano do ensino médio é período composto. Então, para isso, a gente vai iniciar falando das diferenças entre os tipos de enunciados. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que fique mais fácil de vocês entenderem. Bom, então tá aí. Existe uma diferença entre frase e oração. A frase, ela pode ter verbo, mas ela pode também ser constituída sem verbo. Então, a gente chama de frase aquele período, aquele enunciado que emite algum tipo de significado. Por exemplo, a palavra silêncio. A palavra silêncio, ela é uma frase, porque ela emite um significado, o significado de ficar em silêncio naquele local. Mas não tem verbo, só tem substantivo. A palavra silêncio é um substantivo, então, nesse caso, a gente não pode chamar de oração. Precisamos automaticamente chamar de frase. Já a oração, ela é todo o enunciado constituído ao redor de um verbo. Então, precisa ter verbo para ser oração. A gente precisa do verbo para ter uma oração. Isso é fundamental. A diferença entre oração e período. Então, pensa comigo. Um período, ele pode ser período simples, quando ele tem apenas uma oração, constituído por uma única oração, e pode ser período composto, quando ele é constituído por mais de uma oração. E aí, a gente entra no conteúdo necessário para este bimestre. Então, você precisa lembrar que toda vez que você tem uma frase que é constituída, um enunciado que é constituído de apenas uma oração, ele é um enunciado de uma oração com período simples. Toda vez que você tem mais de uma oração, período composto. Professora, mas como é que eu vou contar? Quantas orações tem? Como que eu vou saber? Um período composto, ele é constituído por mais de uma oração e aí automaticamente ele vai ter mais verbos. Então, conto quantas quantidades de verbos tem na frase, naquele período, e aí eu vou saber quantas orações o período tem também. Então, se eu tenho mais de uma oração, eu tenho, consequentemente, mais de um verbo. Então, olha só. Período simples e período composto. O período pode ser simples quando encerra apenas uma oração. Por exemplo, 3 paixões governaram minha vida. Aqui, ponto final, acabou o período, eu tenho apenas um verbo. Governaram. Ótimo. Um verbo, uma oração. Período simples. Vou trabalhar cedo amanhã. Ah, professora, mas aqui eu tenho 2 verbos. E aí, o que acontece? Como é que pode ser chamado de período simples? O verbo ir está conjugado. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Verbo conjugado, primeira pessoa. Ok, primeira pessoa do singular. Trabalhar também é um verbo. Porém, a palavra trabalhar está no infinitivo. Esse R significa infinitivo. Quando uma palavra, um verbo vem no infinitivo, ele está sendo usado na sua forma nominal. Então, ele não está valendo como verbo nessa oração. O que vale como verbo nessa oração é o verbo ir, é o vou. Então, nesse caso, o verbo trabalhar não é verbo nessa oração. Ele está em forma nominal, forma de infinitivo. O verbo que está valendo é o verbo ir, que é o verbo vou. Tudo bem? Então, permanece sendo período simples. O período composto, ele encerra mais de uma oração.
ou seja, ele apresenta mais de uma oração. Vamos lá? Anseio aliviar o mal, mas não posso e sofro. Então, aqui a gente tem a palavra ansiar, que é um verbo, a palavra posso, que é outro verbo, a palavra sofro, que é outro verbo. Então, eu tenho o verbo ansiar, o verbo poder e o verbo sofrer. Mas o verbo aliviar, que está aqui também já no infinitivo. Então, eu já disse lá em cima, verbo no infinitivo não é verbo, não vale como verbo. Então, eu tenho ansiar, poder e sofrer. 3 verbos. Então, eu tenho um período composto. Primeira oração vai até a palavra mal. Segunda oração vai até a palavra posso. Terceira oração vai até a palavra sofro. Período composto por 3 orações. Ok? Vim, vi e venci. Aqui de novo, o verbo ver, aliás, o verbo vir, o verbo ver e o verbo vencer. Tenho 3 verbos, então eu tenho uma oração com período composto por 3 orações também. Quantidade de verbos conta quantidade de orações. É assim que você vai contar. Tenho mais de um verbo conjugado sem ser no infinitivo? O período composto, agora sim a gente entra num assunto interessante. O período composto ele pode ser composto por coordenação ou composto por subordinação. São 2 formas de compor o período. Se ele for composto por coordenação, ele vai ser composto por 2 frases que não se dependem, que são independentes entre si. Então, por exemplo, recebi os 30 mil às 2 da madrugada numa mala de fundo falso, mas é dinheiro limpo. Então, eu poderia dizer assim, recebi os 30 mil às 2 horas da madrugada numa mala de dinheiro de fundo falso. Ponto final. O dinheiro é limpo. Ponto final. Tenho 2 frases que são entendíveis, independentes uma da outra. Isso significa que são 2 frases compostas num período composto por coordenação. Agora, olha a diferença do composto por subordinação. Te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. As orações são sintaticamente dependentes, ou seja, uma depende da outra. Então, te paguei nessa hora. Para quê? Para evitar engarrafamento. Então, para evitar engarrafamento, eu te paguei nessa hora. Existe aí uma coesão entre as 2 orações, uma necessidade que uma tem da outra para fazer sentido. Isso significa que esse período é composto por subordinação. Agora a gente vai fazer o resumo para ver se fica mais fácil de entender. Então, nós vimos frase, que são frases. Frases são enunciados que podem vir acompanhados ou não de verbos. Então, com ou sem verbos. Aí a gente, além das frases, a gente viu oração, desculpa. Oração necessariamente apresentam verbos. Então, necessariamente apresenta verbo. Períodos, que podem ser período simples e períodos compostos. Período simples, aquele que tem apenas uma oração, e eu conto a partir da quantidade de verbos. Período composto, aquele que tem mais de uma oração. Ok. Aí, dentro do período composto, a gente tem o período composto
Período composto pode ser composto por coordenação ou pode ser composto por subordinação. Período composto por coordenação é aquele composto por orações independentes. E o período composto por subordinação é aquele composto por orações dependentes. Ok? Então, tá aí feito um resuminho. Acredito que ficou mais fácil de entender agora. Eu espero que vocês tenham compreendido bem.